Olá, meu povo, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui para mais um vídeo da mensagem da Palavra do Senhor. Eu quero te convidar já de antemão a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais e com certeza você vai estar nos ajudando muito. Será muito bom para nós podermos expandir esse canal, expandindo a palavra do Senhor. Vamos a uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra de Deus. Muito bem, vamos lá. Se você tiver de posse aí da palavra do Senhor, da sua Bíblia, eu peço que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 3º. Livro de Mateus, capítulo 24, a partir do 3º verso, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo-lhe disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém, queridos? Esse capítulo 24 aqui do livro de Mateus, ele nos fala muito bem sobre essas questões que envolvem o final dos tempos. Hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, apesar de muitas coisas a gente ter visto que está acontecendo, muitas pessoas não estão se dando conta disso. Muitas pessoas não estão olhando com os olhos que deveriam olhar. Muitas pessoas estão achando que tudo isso é normal. Principalmente as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que para ela é muito mais fácil não acreditar na Bíblia, achar que é apenas uma coisa que está acontecendo e daqui a pouco isso muda. Isso também é uma vantagem, sabe para quem? Para o inimigo das nossas almas. Quanto menos pessoas entenderem que nós estamos vivendo esse tempo, que é o princípio do fim de todas as coisas, para Satanás é uma maravilha isso. Por quê? Porque ele consegue se manter ali escondido, no meio das pessoas, no meio da multidão, fazendo aquilo que ele faz melhor, que é mentindo, roubando, matando, usando as próprias pessoas para cometer os seus crimes, e as pessoas não acreditando nele, não acreditando que a palavra de Deus nos ensina, acaba sendo vantajoso para ele. Então eu queria trazer algo para nós nesta manhã, neste dia. Amanhã, né? Pode ser que você esteja vendo isso aqui à noite, então, neste dia, que nós possamos ficar atentos a tudo isso que está acontecendo. Aí nós vemos aqui que Jesus, ele responde aqui no verso 4, quando ele é perguntado sobre isso, quando aconteceriam essas coisas, ele responde no verso 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero deixar bem claro aqui, neste momento, que eu não estou aqui de forma nenhuma para falar mal de nenhum homem que se diz homem de Deus.
nenhum homem que tem a sua igreja, que tem ali o seu ministério, que tem lá a sua forma de apresentar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para questionar nenhum tipo de ensinamento, eu estou aqui para falar sobre a palavra de Deus. Quando a Bíblia aqui diz que muitos virão em nome do Senhor Jesus e enganarão a muitas pessoas, a gente sabe que isso é verdade. Mas eu quero também deixar bem claro o seguinte: de todas essas pessoas que nós temos visto nos últimos anos, que têm aparecido na mídia, que têm falado a mensagem da palavra do Senhor, muitos deles são chamados de charlatões, muitos deles são chamados de enganadores. Então eu quero pedir para você muita calma nesse momento. Não usem essa palavra que as pessoas colocam, não deixa que isso entre no teu coração. Porque a palavra nos diz lá no livro de Romanos 14:12, que um dia todos nós iremos prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos. Então, para a gente deixar bem claro que nem eu nem você, nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para julgar essas pessoas. Quem vai fazer esse julgamento é o próprio Deus. Então nós não estamos aqui para combater nada desse tipo. Se há alguma pessoa que ministra a palavra de Deus, que se diz um homem de Deus, e talvez você não concorde com ele, simplesmente continue não concordando, avalie e saia fora. Mas não queira combater essa pessoa, não queira amaldiçoar essa pessoa, porque se ela estiver fazendo algo errado, ela vai prestar conta a Deus, não é a mim nem a você. Nós não estamos aqui para isso. Nós não fomos levantados pelo nosso Senhor para sermos juiz nessa terra. Nós somos levantados como adoradores, para falar do amor de Cristo, para falar daquele amor que foi tão maravilhoso, que Deus teve por todos nós, que enviou seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, muito cuidado quando você fala de pessoas que você acha, que você entende que sejam falsos profetas. Avalie. E se essa pessoa, o que ela está dizendo, aquilo não te cai bem, procure ler a Bíblia, procure aprender na palavra de Deus, procure entendimento da parte de Deus, mas não julgue essas pessoas, porque eles não somos nós que vamos fazer esse julgamento, não somos nós que vamos julgar ao homem. Eu tenho visto muitas pessoas, até mesmo irmãos na fé, fazendo muitos julgamentos, condenando atitudes de alguns homens que são conhecidos na mídia, e eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que cada um, nós temos o direito de não acreditar naquilo que a pessoa está falando, mas não podemos colocar na posição de juiz. Se alguém está trazendo alguma mensagem, aquela mensagem não me cabe, aquilo não me entra, eu simplesmente abandono. Eu vou na palavra de Deus, eu vou na Bíblia. Então, queridos, que nós possamos entender isso aí. Agora eu quero falar para nós, a mensagem de hoje, ela está focada no versículo 12. O versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então eu quero trazer esta mensagem hoje, esta curta mensagem, com este verso 12 que fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que se representa a multiplicação da iniquidade? É a multiplicação do pecado, é a multiplicação das iniquidades, é a multiplicação do mal sobre a terra, o mal praticado pelo homem contra o próprio homem. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo também um tempo muito forte de decadência espiritual. Hoje as pessoas decaíram muito no que se diz respeito à espiritualidade. Hoje os homens estão trocando, ou seja, eles estão tentando trazer o mundo lá de fora para dentro das igrejas e tentando adequar o mundo à palavra de Deus, e não pode ser feito assim. Nós não temos que adequar o mundo à palavra de Deus. O mundo tem que ser transformado pela palavra de Deus. O mundo tem que ser mudado, porque a palavra de Deus está fazendo isso. Nós não temos que trazer o mundo para dentro da nossa casa e fazer com que a nossa família seja adequada ao mundo e ao mesmo tempo adequada à palavra de Deus. Não tem como. A luz e as trevas não combinam. Aonde há trevas, quando a luz chega, a trevas não fica mais. Faça o seguinte:
chegue na sua casa, apague as luzes de um determinado quarto, feche portas e janelas e você vai perceber que você vai estar num breu total. Acenda um pequeno palito de fósforo e você vai perceber que aquela luz ela vai abranger todo aquele quarto. Aquela luz ela vai invadir aquele quarto. Enquanto ela tiver aquele palito de fósforo estiver aceso, alimentado pelo oxigênio, aquele fogo, aquele quarto vai se manter não com uma claridade avantajada, mas você vai perceber que a escuridão já não está mais. Por quê? Porque há uma luz, mesmo que pequena, ali naquele meio. E essa luz temos que ser eu e você. Só que esta luz nossa não é luz própria. Esta luz nossa vem de Jesus. Então, queridos, aonde eu e você entramos com esta luz que vem de Jesus, que está dentro da minha vida, dentro da sua vida, aonde há escuridão, quando nós entramos, aquela escuridão tem que se dissipar. Então nós sabemos que nós precisamos ser isso, não juízes, nós precisamos ser luz, nós precisamos caminhar ali. E sabemos que quando Jesus fala sobre isso, ele cita aqui o verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele está falando sobre justamente essa decadência espiritual que haveria de acontecer e que nós vemos que está acontecendo nos nossos dias. O amor se esfriará. Como isso vai acontecer? Como nós entendemos o esfriamento do amor? Porque o amor é aquilo que a Bíblia chama de o mandamento mais precioso que nós temos que ter. Quando nós lemos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo diz que mesmo que ele seja como o símbolo que tine, como o bronze que retine, se não tiver amor, em nada disso vai se valer. Mesmo que ele fale a língua dos homens e dos anjos, de nada valerá se não tiver amor. Então, quando esse amor se esfria, o que vai acontecer? Quem vai entrar em cena? O ódio, o pecado. Aí sim a iniquidade vai superar a todas as expectativas. E quando nós olhamos para isso, nós vemos, por exemplo, este amor se esfriará como? Primeiramente, pelo seu próximo. O amor se esfriará pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando esse amor se esfriar, você vai deixar de ter compaixão pelas pessoas à sua volta. Aquilo que as pessoas vão estar sofrendo, você já não vai se compadecer mais disso. Isso é uma coisa que nós vemos muito hoje nos homens que detêm o poder. Nós vemos, por exemplo, no nosso país, vamos falar a nível de Brasil. Nós vemos no nosso país os homens que detêm o poder. Nós não podemos generalizar porque há muitas pessoas de valor neste caso, mas em sua maioria eles não estão nem um pouco preocupados com as pessoas mais necessitadas. Eles estão preocupados apenas com o seu poder, com a ganância que é muito latente no seu coração e que de alguma forma eles não se preocupam com o que vai acontecer com o seu semelhante. Que o seu semelhante sofra o que tiver que sofrer, desde que com eles não aconteça nada. É isso que nós temos visto. Aqueles homens que detêm o poder, que poderiam ser pessoas que poderiam estar fazendo algo em benefício da humanidade mais necessitada. Pessoas que nasceram, por exemplo, não em berços de ouro, mas nasceram em lugares de maior necessidade. Essas pessoas não são vistas por estes homens que detêm o poder. Aí nós podemos entender realmente o amor dessas pessoas não existe mais. O amor dessas pessoas se esfriou, não existe compaixão pelo seu semelhante. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou o homem acima de tudo nessa terra. Ele colocou o homem com o poder de dominar. Só que hoje o domínio do homem é sobre o próprio homem. O homem não se contenta mais em dominar a natureza, em dominar os animais do campo. Ele tem que dominar o seu semelhante. E isso está acontecendo, vem acontecendo ao longo da história, só que chegamos num ponto de extremo, em que o homem não tem mais nenhum tipo de pudor quando ele faz isso. E nós temos visto que o nosso país não é diferente. Nós temos visto o que tem acontecido no nosso país, o que o povo brasileiro vem sofrendo ao longo dos anos, pessoas sendo enganadas por homens inescrupulosos, pessoas sendo mortas
porque o homem é ganancioso e ele não usa os recursos que deveria usar em favor da nação, ele usa em favor de si próprio e acaba deixando aqueles mais necessitados, os menos que têm menos recursos, estão sofrendo, estão morrendo. E a palavra de Deus não nos ensina isso. Quando nós lemos no livro de João 3,16, que nós dizemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal quer dizer, de uma imensidão que não dá para se contar, que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso Deus, vendo que a iniquidade do homem estava tão grande que o homem não haveria de conseguir a salvação de outra maneira, ele já na fundação do mundo, ele colocou já uma promessa que o seu Filho haveria de buscar a salvação desta terra. E ele mandou seu Filho. Seu Filho viveu aqui durante alguns anos, teve um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, e cumpriu-se a missão que ele havia de realizar, que foi a sua morte na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, tendo o seu corpo moído pelos nossos pecados. Mas infelizmente, os homens da nossa geração não entendem isso. Os homens do nosso tempo, principalmente, a iniquidade já é algo que está impregnado no coração destes homens. Acabou o amor, se esfriou totalmente. Não existe mais amor entre os homens ao ponto de alguém se doar pelo semelhante. Aí nós vemos também entre os irmãos, famílias. As famílias têm se destruído, muitas famílias têm se dissolvido por causa do poder. Como eu já falei aqui em algumas mensagens, eu trabalhei durante muitos anos numa empresa, essa empresa era mantida por uma família. E eu durante quase 30 anos eu vivi no meio daquela guerra. Eu sempre procurei me manter neutro, mantive o meu bom relacionamento com todos, mas eu vi o quanto eles lutavam entre eles, famílias, mesmo sangue, pais e filhos, lutando, se engalfinhando por causa do poder. E aí a gente percebe quando a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, até mesmo no meio da família. No meio da família, homens, mulheres, eles não se respeitam. Eles muitas vezes, por causa do poder, eles tentam fazer de tudo para deixar o outro numa situação difícil. Eles se matam. Hoje nós ligamos a televisão de manhã, nós vemos o noticiário, o que tem acontecido de morte, e a maioria delas nós temos visto no meio das famílias. Maridos cometendo feminicídios, filhos matando pais, pais matando filhos. Era algo que quando eu era criança, minha mãe falava para mim que um dia haveria de acontecer. Eu era muito criança, na igreja eu não entendia direito o que era isso. E hoje eu estou entendendo quando a minha mãe falava aquilo, o que significava. Ela viveu conosco até alguns anos atrás, ela pegou parte disso. Ela viu se consumar aquilo que ela mesma falava para mim quando criança. E nós temos visto que o amor realmente tem se esfriado no meio do povo. Se esfriou no meio da sociedade, se esfriou no meio das famílias. Eu vejo famílias que é uma facilidade tão grande um irmão enganar o outro. Não existe mais aquele amor de um pelo outro para tentar ver que o seu irmão está passando por um momento difícil e ele estender a mão para ajudá-lo. Seria tão bom se as famílias conseguissem entender isso. Mas infelizmente nós sabemos que a palavra de Deus já nos relata que o amor de muitos esfriaria, e principalmente o amor de Deus não está presente na maioria das nossas famílias. Famílias que vivem ainda vivendo a base do sistema deste mundo cruel, deste mundo de iniquidades. Então são famílias que infelizmente elas vão fazer aquilo que o mundo ensina, aquilo que a sociedade ensina. Queridos, antigamente os pais tinham um amor muito imenso pelos seus filhos. Eu sou de uma época em que os pais diziam assim: eu não consegui estudar, eu não consegui grandes coisas na minha vida, mas de uma coisa eu quero dizer para todos vocês: os meus filhos vão ser doutor. Eu escutei muita gente falar isso.
Talvez eles não conseguiram realizar o sonho que eles tinham de ver os filhos se formando numa faculdade, se tornando um excelente profissional em qualquer área. Mas eles tinham esse desejo no coração. Hoje não existe mais isso. Hoje é cada um por si. Por isso que eu digo, o amor de muitos esfriaria. E dentro das famílias não é diferente. O amor se esfriou. O amor das pessoas, aquele amor que havia. Quando nós vemos hoje em dia, por exemplo, o animal irracional, o que ele faz para defender um filhote, e nós não vemos a mesma coisa da parte dos seres que nós chamamos de seres racionais, pensantes, que é o homem. Queridos, isso é muito triste. Nós vivemos nessa época e vemos tudo isso que está acontecendo se cumprindo a palavra de Deus. Nós vemos filhos muitas vezes odiando seus pais, e eles esquecem que se não fosse a vida que os seus pais lhe deram, eles não estariam ali. Muitas vezes odiando os pais por causa de uma atitude que eles tiveram. E esse ódio que essa pessoa tem, ela não para avaliar, poxa, mas se eu sou alguém na vida hoje, se hoje eu estou com saúde, eu consegui chegar onde eu cheguei, foram meus pais que me deram essa condição. Talvez quando eu tive a oportunidade de fazer as coisas por mim mesmo, eu fiz coisas erradas. Eu tomei atitudes que não me ajudaram em nada. E isso não é culpa dos meus pais. Então nós precisamos compreender, dentro da nossa família, queridos, nós precisamos tirar isso. O amor dentro da nossa família tem que ser diferenciado. Nós temos que fazer a diferença. E para a gente encerrar, o amor também se esfriar entre os irmãos na fé. Quando eu falo os irmãos na fé, eu falo da igreja. Aí eu entro naquela primeira parte que eu falei, que eu não estou aqui para falar dos ministros do Evangelho que hoje estão na mídia, que tem grandes igrejas, mega igrejas. E eu tenho visto tantas pessoas falando mal destes homens. Isso não se faz. E quando eu olho, eu vejo que isso está acontecendo dentro da igreja. Nós estamos dentro das igrejas e muitas vezes estamos ouvindo os nossos irmãos combatendo outros irmãos porque as igrejas deles são maiores. Combatendo pastores, combatendo ministros do Evangelho, porque eles estão fazendo um trabalho, então ninguém está olhando o trabalho que esses homens estão fazendo. Ninguém está olhando quantas instituições muitas vezes esses homens mantêm, mas estão olhando que eles cresceram na vida e aquilo ali acaba sendo prejudicial, eles se sentem prejudicados com aquilo. E aí resolvem falar mal daquelas pessoas, inventam histórias, criam fake news, como é uma coisa muito popular hoje. Eu não estou dizendo que esses homens são perfeitos e que nenhum deles realmente estão fazendo coisas erradas ou não. Nós não somos juízes. Eu não sou juiz dessas pessoas. A palavra de Deus é bem clara, livro de Romanos 14:12. Um dia todos nós iremos prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos. Eu vou prestar conta a Deus daquilo que eu faço. Aquilo que eu estou fazendo que não agrada a Deus, eu vou ter que prestar conta com Ele. Então ninguém tem o direito de me julgar, como eu também não tenho o direito de julgar ninguém. Se o ministro A, B ou C está fazendo alguma coisa que você está se incomodando, Deus vai cuidar disso. Não é você, não sou eu. Eu tento fazer o melhor dentro daquilo que eu estou vivendo, dentro daquilo que Deus me colocou. Talvez eu nunca vou ser o pastor de uma mega igreja. Aí você vai lá na parábola dos talentos, você vai ver que Deus entrega 3 talentos na mão de um, 5 talentos na mão de um, 3 talentos na mão de outro e 1 na mão de outro. Por que ele fez isso? Porque cada um tem um valor determinado, cada um Deus determinou para uma coisa. O que eu não posso fazer, se Deus deu um talento na minha mão, é enterrar esse talento. Isso eu não posso fazer. Eu tenho que multiplicar aquele talento, fazer com que aquilo cresça, que aquilo multiplique. E é o que eu tento fazer hoje como pastor. Eu não quero, de forma nenhuma, enterrar o talento que Deus me deu. Se talvez o talento que Deus me deu não foi para ter uma mega igreja, igual a igreja que é a nossa igreja sede, do ministério que eu faço parte, mas Ele me deu o talento para que eu cuide de um rebanho menor, um rebanho com 100, 200 pessoas, com 50 pessoas, não importa. A Bíblia ela cita em várias passagens dela, lá no começo, no livro de Êxodo, quando o sogro de Moisés chega, quando Jetro chega e vê Moisés que estava fazendo aquele trabalho com aquele povo, ele sentava de manhã até no meio da noite, aconselhando aquele povo, atendendo ao chamado de cada um deles, ele falou assim: Moisés,
Você vai ficar doente com isso, Moisés. Você vai acabar com a tua vida e vai acabar com esse povo também. Coloca homens de qualidade, homens de bem, homens que abominem o pecado e divide com eles essa peleja. E você vai cuidar somente daquilo que eles não puderem cuidar. Aí você coloca homens que vão cuidar de 30, de 100, de 1000. Por que ele não falou que cada um vai cuidar de 1000? Porque os talentos são diferentes. Se talvez eu tenha talento para uma coisa, Deus não vai me colocar para outra. Então eu sou compreensivo nessa parte. E às vezes você encontra aí uma pessoa que cresceu, multiplicou o reino de Deus, e aí você vem falar mal daquela pessoa. Querido, não permita que este amor que esfriou no coração de muita gente esfrie também no teu. Eu não tenho que ver esfriado no meu coração isso. Eu posso até, de repente, descobrir alguma situação da qual não me agrado, e talvez, com certeza, não vai agradar a Deus também, mas eu não tenho o direito de julgar aquela pessoa. Se você quiser fazer algo desse tipo, então ore pelas igrejas, mesmo que você não faça parte dela. Ore para que os nossos irmãos, os nossos ministros do Evangelho se consertem diante de Deus. Ore para que as misericórdias do Senhor façam com que estes homens mudem as suas atitudes, mas não julgue eles. Eu quero terminar dizendo uma palavra que eu já falei de púlpito aqui na nossa igreja. Isso aqui é para os nossos irmãos que são membros das nossas igrejas. Não somente da igreja que eu faço parte, do ministério que eu faço parte, mas todo e qualquer que estiver assistindo este vídeo vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes nós fazemos parte de uma igreja, fazemos parte do ministério e de uma igreja especificamente, a igreja local, e nem tudo que os nossos pastores colocam, nós olhamos com bons olhos. Por quê? Porque cada pessoa tem uma mente diferente da outra. Nós somos doutrinados, disciplinados pela palavra de Deus. Mas muitas vezes nós entendemos algumas coisas não deveriam ser daquela forma. Então, querido, eu quero deixar um conselho para você, que é para mim primeiramente. Se você estiver numa igreja, e de repente o teu pastor, o teu líder, vamos usar desta forma, que não precisa ser somente o pastor. Às vezes o pastor é o que menos tem a culpa nessa história. Às vezes uma atitude de um líder sobre o rebanho que foi colocado nas suas mãos não agrada a alguma pessoa. E aí aquela pessoa, ela tem 3 atitudes que no meu entendimento ela pode tomar. Isso eu falo da minha parte, isso não está mostrando na palavra de Deus. Talvez nós vamos encontrar até exemplos parecidos, mas não estou pegando isso da palavra de Deus, mas está dentro do conceito bíblico. O meu pastor está fazendo algo, ou o meu líder está fazendo algo do qual eu não concordo. Quais são as 3 atitudes que eu posso ter? Primeira delas, se eu tiver intimidade e puder chegar nesse meu pastor, sentar um dia com ele, conversar francamente, abrir o coração, falar: meu amado, você está tomando essa providência, e isso eu entendo que não é correto, isso eu entendo que não vai ter um bom final, isso é uma atitude que pode nos trazer problemas mais tarde, então eu queria conversar com você sobre isso. O que nós podemos fazer para mudar? Você pode conseguir mostrar para o seu pastor, ele ser um cara compreensível, ele dizer assim: bom, eu vou dar uma avaliada e depois a gente conversa. E pode ser que o teu pastor venha para você e fale: você tem razão, eu vou começar a mudar isso aqui, porque realmente eu vi também que lá na frente pode dar um problema. Como o teu pastor, o teu líder pode chegar para você e falar: olha, me desculpa, eu até entendo a sua reação, mas eu vou manter, porque eu entendo que lá na frente não vai acontecer isso que você está dizendo. Eu vou continuar mantendo isso. Essa é a primeira atitude que você pode ter, você procurar pelo seu pastor e conversar com ele sobre algo que você não está concordando. A segunda atitude que você pode ter, se você não se sentir capaz de chegar perto dele, é você colocar aquilo em oração. Põe o joelho no chão, apresenta diante de Deus e coloca diante de Deus a sua dificuldade de entender que aquilo vai ser bom.
e Deus vai te mostrar se vai ser bom ou não. E a terceira opção, essa que eu não sei se seria a mais adequada, mas é uma opção também. Pastor, eu quero pedir a sua bênção, ou meu líder, eu quero pedir a sua bênção, sua compreensão, mas eu estou mudando de ministério. Poxa, mas o que aconteceu? Não, nada. Não aconteceu nada, apenas tem algumas coisas que eu prefiro não entrar em detalhe. Eu tenho um outro ministério aí que eu vou fazer uma visita, eu tenho um parente meu lá, eu tenho um amigo meu que já me convidou para me ajudá-lo, e é um novo desafio, e me perdoa, a pessoa de repente vai tentar te convencer a ficar, aí você explica para ela que é uma nova história na tua vida, e pastor nenhum tem o direito de prender ninguém, e aí você vai embora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se você ficar ali naquela igreja, você vai estar falando mal daquele pastor, daquele líder, você vai estar criando desconforto no meio dos outros membros, você vai estar sendo uma pedra de tropeço naquele ministério, então é melhor você ir embora. Ou então você firma no teu coração, a partir de hoje eu não toco mais no assunto, eu fecho meus olhos para isso e vou viver a palavra de Deus. Se alguém me perguntar, o que você acha disso? Eu não acho nada, eu prefiro não tecer comentários, prefiro guardar isso para mim diretamente com Deus. Amém, queridos? Talvez não seja uma colocação que você concorde comigo, mas é uma coisa que eu acho que pode ser feito dessa maneira. Que Deus abençoe sua vida. Eu te agradeço aí por estar até agora aqui comigo, ouvindo esta mensagem, e eu quero estar orando por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, Senhor. A minha vida e a vida desses que estão assistindo este vídeo agora. Que a tua graça e o teu poder possa se manifestar no nosso meio. Senhor, que nós lemos na Bíblia que o amor de muitos haveria de se esfriar, e nós temos visto isso. Mas não permita, Senhor, que em nós aconteça esse esfriamento. Que nós possamos continuar, Senhor, seguindo em frente, fazendo a tua vontade, caminhando, nos compadecendo da necessidade dos nossos irmãos, sendo amigos, andando em fé, andando de uma forma, Senhor, que venha realmente nos guardar para a eternidade. Que o nome do Senhor seja louvado e adorado através das nossas vidas. Que em nós, Pai, seja feito o teu querer e a tua vontade. Que tudo em nós seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Deixa aí o seu like, seu joinha. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos. E eu te agradeço por você estar conosco até esse momento. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.